Olá, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 16 de outubro. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Polícia investiga esquema de desvio de produtos apreendidos em operações envolvendo guardas municipais de Vila Velha. Bandidos voltam a usar carro para quebrar porta de loja e levar produtos eletroeletrônicos. Governo repassa recursos para 9 municípios que devem aplicar o dinheiro em obras de infraestrutura. Na entrevista de estúdio, eu converso com Marcos Duval. Ele fala sobre os desafios que deve enfrentar no Senado. Tudo isso e muito mais, agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite para você e muito obrigada pela sua companhia. A polícia está investigando um esquema de desvio de produtos apreendidos em operações envolvendo guardas municipais de Vila Velha. Nas casas de 4 agentes foram encontradas drogas e armas. Durante a Operação Vestígios, a Polícia Civil encontrou drogas, 7 réplicas de revólver, munições e esta arma calibre 32. Todo esse material estava nas casas de agentes da Guarda Municipal de Vila Velha. As investigações começaram após um assassinato em Cariacica. No dia 16 de setembro, na manhã, na saída do Baile Mandela do Cobi de Baixo, a Guarda Municipal estava fazendo a abordagem dos indivíduos que saíam do baile. Numa das abordagens, um indivíduo estava com uma arma de fogo calibre 9mm, uma arma bem valiosa. Essa arma foi pega pelos guardas, porém eles não conduziram o sujeito para a Polícia Civil para ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Em razão dele ter perdido essa arma de fogo e não ter sido preso, esse indivíduo, 3 dias depois, foi assassinado pelos seus comparsas, que não aceitaram a perda da arma de fogo. Com o apoio da Guarda Municipal, com o apoio da Corregedoria da Guarda Municipal, nós identificamos as guarnições responsáveis e logramos êxito em identificar os guardas que teriam participado da abordagem. Com isso, na presente data, nós realizamos o cumprimento dos mandados de busca e apreensão a fim de tentar localizar essa arma de fogo que foi subtraída. Ao todo, 6 guardas estão sendo investigados por envolvimento no esquema. As buscas foram feitas na Serra, Guarapari e em Vila Velha. Na casa de 4 agentes, a polícia encontrou o material. 2 deles assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Um agente pagou fiança e também foi liberado. E o último está preso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A polícia e os agentes disseram que não entregaram o material apreendido porque não tinha dado tempo, devido à quantidade de trabalho. Mas a polícia desconfia que tudo era revendido por eles. Além do processo criminal, eles também vão responder um processo administrativo e poderão ser suspensos da corporação. Primeiro dizer que a Guarda Municipal de Vila Velha é uma instituição honrada, que trabalha em favor do munícipe de Vila Velha. Nós não admitimos esse tipo de comportamento dentro da instituição. Estamos aqui, o comando da Guarda, a Corregedoria da Guarda, apoiando e corroborando com a Polícia Civil, dando todo o apoio à Polícia Civil e à Justiça. E agora nós vamos fazer o trabalho interno da Corregedoria e também continuar colaborando com a Polícia Civil e com a Justiça para a elucidação desses crimes. A princípio, todos esses agentes que estão envolvidos nessa investigação serão afastados, todos eles. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias dessa terça-feira para a gente. Oi, Arthur, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana, e boa noite a todos de casa que nos acompanham. Ontem falamos de um arrombamento em uma clínica em Cariacica e hoje aconteceu de novo. Criminosos usaram um veículo para arrombar uma loja de som automotivo no bairro Bento Ferreira, aqui em Vitória. O arrombamento aconteceu por volta das 2 horas desta madrugada. Um carro subiu a calçada e depois acelerou contra a porta de ferro do estabelecimento. Os criminosos levaram do local pelo menos 3 computadores e kits multimídia, prejuízo de aproximadamente R$15 mil. A polícia esteve na loja e buscas foram feitas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento. E o governo do estado suspendeu por tempo indeterminado a licitação para contratar empresa que iria executar as obras do Cais das Artes. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado.
A obra, localizada na Enseada do Suá, aqui em Vitória, foi paralisada em 2012, depois da empresa contratada decretar falência. Em 2015, outra empreiteira retomou a obra, mas parou no mesmo ano, e o consórcio entrou na justiça contra o Estado. O local é para a realização de shows e espetáculos de dança, teatro, concertos e exposições artísticas, e mais de 126 milhões de reais já foram gastos com o empreendimento. Agora, olha só essa história que aconteceu em Cariacica na tarde de ontem. Uma égua foi atingida por pelo menos 3 tiros durante um confronto entre suspeitos e policiais no bairro Flechal. A confusão começou depois da polícia abordar suspeitos de tráfico. Eles revidaram com tiros e conseguiram fugir, mas a égua que estava perto do local acabou ferida durante o tiroteio. O dono do animal, revoltado com a situação, tentou agredir um policial e acabou preso por desacato. Ele foi levado para a delegacia, mas logo depois foi liberado. A égua foi atendida por um veterinário, mas não conseguimos informações sobre o estado de saúde do animal. E Adriana, o governo federal voltou atrás e decidiu não mais adiar o início do horário de verão. Com a nova determinação, os relógios serão adiantados em 1 hora no dia 4 de novembro, mesmo dia da primeira prova do Enem 2018. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira, e essa é a terceira mudança da data. A primeira por conta do segundo turno das eleições e a segunda para evitar que os candidatos do exame se confundissem com o horário e perdessem a prova. No ano passado, o governo chegou a cogitar acabar com a mudança, que atinge principalmente a região sudeste. Bom, essas são as notícias de hoje do Direto da Redação. Adriana, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Arthur. O governo do estado acaba de liberar recursos para 9 municípios. O dinheiro deve ser usado para investimentos em infraestrutura. A assinatura do convênio aconteceu no Palácio do Governo e contou com representantes dos municípios que serão beneficiados: Alegre, Águia Branca, Atílio Viváqua, Brejetuba, Ibitirama, Montanha, Santa Teresa, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante. Segundo o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, o investimento de mais de 8 milhões de reais contempla obras como drenagem e pavimentação. A SEDUB, ela atua diretamente com as políticas urbanas, né? Então, as principais obras que a gente hoje fez de convênio são pavimentação e drenagem, contenção de encostas e reformas ou revitalização de praças, né? Uma obra importante também que foi feita aqui foi a aquisição de caminhões de compactador de lixos para diversos municípios poderem ajudar nesse combate também de resíduos sólidos urbanos. Os municípios que vão receber o benefício foram escolhidos de acordo com projetos e com certificados atualizados junto à Secretaria. Esses municípios apresentaram projetos junto à Secretaria e, uma vez que o Estado hoje tem essa disponibilidade financeira, o que não acontece em nenhum outro Estado do Brasil, que passa por diversas crises econômicas, mas o Espírito Santo é diferente. Esses municípios apresentando o projeto, uma vez esses projetos estando de acordo tecnicamente com a legislação, e o município estando de forma regular, né, com a sua certidão regular e fiscal, esses municípios são contemplados com esse convênio. A expectativa é que esse dinheiro seja repassado para os municípios contemplados a partir do dia 1º de novembro, após as eleições de segundo turno para presidente. A Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano vai fiscalizar as obras que serão feitas com o dinheiro repassado. Qual é a nossa fiscalização? É ver se o projeto que foi conveniado está sendo executado de acordo com o que foi programado. Mas a licitação é por conta do município. Cães e condutores que trabalham com segurança pública aqui no estado serão certificados. Os animais vão passar por um extenso processo seletivo e de treinamento e só então poderão trabalhar nas ruas. Esse é o Iron, uma mistura das raças pastor alemão e labrador, que auxilia a polícia militar em diversas ocorrências. Esses cães agora vão contar com um certificado emitido por uma comissão formada por integrantes dessas corporações. Hoje são associações privadas que certificam os cães. Muitas vezes essas associações não têm o conhecimento policial, né, técnico policial,
que as nossas instituições possuem. Agora nós vamos certificar os nossos cães. Atualmente, a Secretaria de Segurança Pública do Estado conta com 50 cães que são utilizados pela Polícia Civil, Polícia Militar e também pelo Corpo de Bombeiros. Estes animais estão treinados a encontrar drogas, localizar pessoas e agora, com essa reciclagem no treinamento, vão ganhar novas habilidades, como, por exemplo, auxiliar o Corpo de Bombeiros na perícia em casos de incêndio. Países como os Estados Unidos, que aplicam a utilização de cães, né, de uma forma muito ampla, nós trazemos as técnicas deles, a Europa também. Então nós estamos aperfeiçoando a utilização dos nossos cães em algumas operações que não eram utilizadas, por exemplo, a perícia de incêndios feita pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil, vão utilizar cães na detecção de acelerantes, como também a investigação de homicídios utilizando o cão para localização de cadáveres, né? O treinamento para conseguir o certificado conta com alguns critérios. O animal, por exemplo, precisa ter no mínimo 8 meses. Tem que ter boa saúde, então os cuidados com o animal foi destacado em todo momento pela comissão. Equilíbrio, um temperamento equilibrado, boa disposição para o trabalho, então nós testamos os seus estímulos, os seus instintos. A expectativa é que a primeira leva de certificados seja emitida até dezembro. Nós já fizemos um planejamento conjunto, tanto os especialistas da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Bombeiros, para agora em dezembro desse ano ainda, nós realizarmos a primeira certificação conjunta. Então acreditamos que com a nova técnica, em dezembro, dentro de pouco mais de 2 meses, nós já vamos estar com os novos cães e os novos condutores habilitados. Bom, Link, agora vai para um rápido intervalo e na volta eu recebo aqui no estúdio o senador eleito Marcos Durval. Agora são 6h13, nós temos as imagens ao vivo da Avenida Reta da Penha, com trânsito bastante intenso nos 2 sentidos, nessa terça-feira chuvosa. E agora a gente vê imagens da Avenida Jerônimo Monteiro, ali em frente ao Palácio Anchieta, também com trânsito intenso nos 2 sentidos da pista. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. A renovação no Senado foi uma das grandes surpresas desta eleição, mais de 85%. E entre os novatos está o senador eleito pelo nosso estado, Marcos Durval, e é com ele que eu converso agora. Marcos, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui de novo. Obrigada. Para quem não sabe, o Marcos já trabalhou aqui na Record News com a gente, já foi parceiro nosso aqui na Record News e hoje volta como senador eleito. Marcos, na sua opinião, o que levou esses mais de 800 mil capixabas a escolherem o seu nome? Então, a renovação. O capixaba está querendo uma visão nova, principalmente na área da segurança pública. Depois de 2017, o capixaba vivenciou uma situação que ela não quer vivenciar mais, a crise da segurança. Ela entendeu que sem segurança não é só a vida que está em risco, mas te limita a ir para a escola, limita você até procurar saúde, te limita a você ter o seu comércio. Então, o capixaba entendeu que precisava focar também na segurança pública e juntou essa questão da renovação. As pessoas querem coisas novas, uma visão nova, não necessariamente porque os outros não foram competentes ou não, é mesmo pela oxigenação mesmo da função. E assim a gente coloquei o meu nome, vendo o capixaba necessitando dessa renovação, preocupado com a segurança pública, e aí quando em 2017, da crise da segurança que houve, eu fui até o atual, eleito governador Renato Casagrande e falei, Renato, o que a gente pode fazer para ajudar os capixabas, que eu estou muito preocupado. E Renato falou assim, olha, você podia agora pensar na possibilidade de você ser um candidato para poder, então, efetivamente poder ajudar. Então, o convite para entrar na política partiu do governador eleito Renato Casagrande? Foi, partiu do Renato Casagrande. E como ele fez o projeto Estado Presente, que era um projeto que cuidava da segurança pública, premiado no mundo inteiro, eu falei assim, acho que está na hora de pensar nessa possibilidade. Levei para a minha família discutir sobre isso. A família rejeitou de imediato, não quis que eu entrasse no meio político, falou que eu estaria estragando a minha carreira. Mas aí, estando com a minha filha, eu vi
Minha filha com 12 anos, eu falei, poxa, como é que eu posso chegar para ela no final de vida e falar, filha, a oportunidade que o pai tinha de ajudar o Estado, ajudar o Brasil, eu não aproveitei e estou te deixando esse Brasil assim. Não, eu falei, vou entregar o Brasil um pouquinho melhor do que eu peguei e botei isso como desafio. Criamos uma estratégia que é ocupar o lugar de pessoas que estão lá com verba partidária, tempo de TV, mais conhecido no meio político, e eu vindo como novo, não sendo conhecido no meio político e sem verba, foi um grande desafio. Pois é, como você disse, sem verba, sem horário político, você teve que percorrer muito o Estado. E qual foi a realidade que você encontrou? O que o Marcos, senador, viu no interior do Espírito Santo, por exemplo? Então, vi um povo clamando por atenção, dizendo que político só passa por lá e depois não volta, só passa para poder pedir voto. Vi um povo muito caloroso, as pessoas abraçando, querendo esse acolhimento, tipo, me proteja, eu preciso de alguém que me represente. E eu, assim, eu confesso para você que eu fiquei muito, como é que pode ser assim, muito aberto para isso e me sentindo na obrigação de não desistir. Eu falei, não posso desistir de deixar esse povo com essa necessidade de renovação. Então a gente foi até o fim, mesmo as pesquisas mostrando um cenário diferente, eu sempre lembrava das imagens das pessoas, das senhoras, das crianças, da família pedindo, nós precisamos renovar, não desiste. E eu fui em cima disso. E a gente vai fazer um trabalho focado em todo o Estado, né? As pessoas falam assim, agora que foi eleito não vai voltar mais. Eu tomo posse em fevereiro, mas antes a gente já quer rodar o Estado, agradecendo os municípios que nos acolheram, que acreditaram, o Capixaba que acreditou nessa renovação, e tenho certeza que eles não vão se arrepender. Os dois escolhidos, eu e o Contarato, nós estamos determinados em fazer um trabalho como nunca foi feito para o Espírito Santo. Pois é, como é que é a sua relação com o Fabiano Contarato, nosso outro senador? Como é que vai ser o trabalho de vocês em conjunto para melhorar, para trazer benefícios aqui para o nosso Estado? Então, minha relação com ele, eu conheço ele há mais de 15 anos, ele já foi meu aluno na Academia de Polícia. Hoje é uma pessoa que, sobre Código Penal, ele é um expert. Então a gente já conversou sobre isso depois que nós fomos eleitos, para a gente trabalhar junto. Inclusive até a atual senadora Rosa de Freitas também já estive com ela em Brasília, para a gente poder montar um grupo. Eu não estou preocupado com a minha identidade pessoal como senador. Estou preocupado em que em grupo nós vamos atender o Estado do Espírito Santo. E estou propondo um pacto para chegar lá e pegar todos os novos senadores, que houve uma renovação muito grande, e fazer o pedido, convencê-lo a gente criar um pacto para aprovar projetos que possa tirar o país de onde está. Sem vaidade, sem querer alguém levantar a sua bandeira pessoal do seu estado, mas a gente pensando no Brasil. E a gente tocar o Brasil e fazer com que a gente possa retomar obras paradas, gerar emprego, mas pensando em grupo. Eu acho que pegando esse grupo novo, acho que a gente vai conseguir isso com mais facilidade se eu chegasse lá sozinho. Pois é, como eu disse no início da nossa entrevista, a renovação foi de mais de 85%. Muita gente se questiona se vai faltar experiência aos novos senadores. Qual que é a sua opinião sobre isso, Marcos? Olha, eu posso dizer o seguinte, eu jamais iria querer ter a experiência dos políticos que estavam lá. Se eu tivesse, eu acho que eu ia chegar fazendo mais do mesmo. Exatamente por a gente não ter tido essa experiência, a gente não tem vícios e não vamos ter comportamentos que eles tinham. Então a gente quer chegar com uma visão nova para fazer exatamente diferente. Muita gente chegou, a primeira vez que eu cheguei na SWAT, perguntaram isso, mas você nunca foi da polícia, principalmente da SWAT, como é que você vai mostrar alguma coisa nova? Exatamente por não ter sido, eu conseguia ter um olhar diferente daqueles que estavam inseridos no meio. Então na política eu penso a mesma coisa. Graças a Deus que eu não tive experiência nenhuma antes, assim também o Contarato, para a gente chegar e fazer diferente do que está lá. Cortar vícios que eram feitos, cortar formas de se negociar ou de se fazer política e a gente pensar na coletividade. Temos que pensar num Brasil. Marcos, até mesmo pela sua experiência, né, na questão da segurança pública, essa deve ser a sua principal prioridade. E existem alguns pontos que são polêmicos, como, por exemplo, você defendeu há pouco tempo a prisão perpétua. É isso mesmo? Porque eu vou explicar por quê. Porque dentro das pessoas que são presas, nós temos um grupo que são, por falta de oportunidade, foram para o crime. Temos um grupo maior que tinha oportunidades, mas escolheram o crime para poder enriquecer com mais facilidade. E temos um grupo de pessoas com problemas mentais que cometem os crimes, que são os crimes bárbaros, né?
os hediondos. Então, essas pessoas não têm condições de ressocialização, não têm condições de voltar para a sociedade. Então, a gente precisa pensar na prisão perpétua, mas não dentro do sistema carcerário que é feito hoje, porque hoje realmente é tudo desumano, é uma estrutura para uma escola do crime, porque hoje o político ele entende o seguinte: se eu construir presídios, é porque eu estou sendo incompetente na criação de escolas e emprego. A sociedade brasileira entende dessa forma. O político que constrói presídio está gastando dinheiro que podia ter construído, está construindo escolas. Eu queria quebrar esse tabu, isso é um tabu. Eu dou como exemplo os Estados Unidos. Lá tem escola para todo mundo, não falta escola para ninguém. Lá tem emprego para todo mundo, inclusive quem vive ilegal lá, sem documentos, tem emprego. E tem a maior população carcerária do planeta. Então, não é por falta de emprego, não é por falta de estudo que as pessoas fazem a opção de cometer crime. Então, tem as pessoas que têm essa característica, que não sabem o que é certo e o que é errado, pessoas com distúrbios mentais que cometem crimes hediondos. Então, a gente precisa construir escolas, gerar emprego e construir presídios. É muito importante para que a gente possa ter uma sociedade segura, para que a gente possa trazer investimentos, empresas que possam vir para o Estado e saber que aqui é um Estado seguro para ele poder produzir, para que as famílias possam vir para cá, para o turismo, enriquecer o turismo. Então, várias consequências são geradas positivamente quando você tem um Estado seguro. E o meu desejo é realmente transformar o Espírito Santo num estado de melhor qualidade de vida no Brasil. Hoje esse título é de Santa Catarina e é muito fácil trazer para o Espírito Santo, que é um estado pequeno, numa região geográfica estrategicamente fantástica, e dá para a gente poder fazer um trabalho exatamente por ser também pequeno, e a população abraçou. O primeiro movimento de divisor de águas foi essas eleições. Então eu estou vendo que a sociedade capixaba vai nos ajudar a chegar nesse objetivo. Marcos, e como senador, qual é a sua posição a respeito da questão da maioridade penal? Você é a favor da redução? Eu sou a favor da redução, porque os crimes cometidos a partir de 16 anos são os crimes mais cruéis. São esses crimes cometidos. Então, se ele comete um suicídio, um homicídio, ele fica mais ou menos uns 8 meses, no máximo 1 ano recluso. Depois ele sai. Quando ele completa 18 anos, a ficha limpa. E aí ele volta a cometer crimes, quer dizer, um réu primário. Então a gente precisa rever, porque aos 16 anos são os crimes mais bárbaros, são os crimes mais cruéis, e a gente precisa, como tem outras responsabilidades, até a escolha de um presidente, ou até mesmo as outras responsabilidades civis, você também tem que ter a sua responsabilidade, porque hoje com 16 anos você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E a prisão não é para ressocialização, a prisão para o mundo inteiro é um exemplo para que o outro não cometa o crime. É igual o pai que bota um filho de castigo e o irmão fala, então não vou fazer isso porque o meu irmão tomou o castigo. Então é mais ou menos por aí, não é com o objetivo de ressocializar, vamos prender para ele ficar melhor. Não, é para realmente servir de exemplo para que o outro não cometa o crime. E você acredita, Marcos, que com essa renovação que a gente teve, tanto no Senado quanto na Câmara, hoje a gente tem uma grande participação de policiais, de especialistas em segurança pública que acabaram de ser eleitos. Você acredita que projetos relacionados à segurança pública, que estão aí há anos engavetados, finalmente podem ser votados, podem ser tirados do papel? Acredito que isso vai acontecer numa velocidade bem maior do que antes, mas eu vou mais com prudência, porque segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba. A gente tem que pensar em projetos sociais, a gente tem que pensar em escola, a gente tem que pensar em reestruturação da família, a gente tem que pensar na alteração do Código Penal, na construção de mais presídios. Nós temos que pensar em vários outros setores para que a gente possa efetivamente resolver a segurança pública do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Então não é só essa fala de que entregando arma resolveu, ou matando bandido bom e bandido morto resolveu. Isso até gera ainda mais violência quando a gente fala que bandido bom é bandido morto. Queria até aproveitar aqui e mandar uma mensagem para a sociedade, não falar isso, porque quando você fala que bandido bom é bandido morto, você está dando carta branca para o policial fazer o que ele não é permitido em fazer, porque a gente não tem pena de morte no Brasil. E também quando você dá essa carta branca, o próprio bandido, sabendo que a polícia vai chegar para matar, ele vai se armar mais, ele vai enfrentar a polícia, então nós vamos ter balas perdidas, vão ter pessoas que vão ser atingidas por ela, situações que ele fez um assalto, ele sabe que a polícia está chegando, ele não quer ser morto pela polícia, ele vai pegar pessoas como reféns, aí vai pedir advogado, vai pedir imprensa, vai pedir... Então você cria mais violência com esse discurso. A gente tem que mudar o Código Penal, a gente tem que incentivar a carreira policial, dar uma estrutura para que o policial possa trabalhar e não ter a sensação de enxugar gelo. Temos que investir muito na perícia da Polícia Civil, é onde consegue elucidar os crimes e virar prova para que a pessoa fique presa.
Então nós temos que ir em cima dessas ferramentas e a sociedade entender que para melhorar nós precisamos mudar o Código Penal. Não dar uma autorização que é ilegal essa autorização e os policiais acabam cometendo. E depois a mesma sociedade vai para a rua dizendo que a polícia é violenta, né, que precisa tirar o lado militar da polícia. Então a gente precisa mudar esse discurso e entender que segurança pública são outras ferramentas para a gente atingir o objetivo. O senhor falou aí sobre a questão da polícia, de preparar, de melhorar a qualidade da polícia, falando em polícia militar. O senhor também é a favor da anistia dos PMs aqui do Estado que participaram da greve? Totalmente a favor. Eu explico por quê. Primeiro, porque são policiais que foram expulsos com uma carreira fantástica de elogios, de excelente trabalho para a sociedade. Não eram policiais que já estavam sofrendo algumas acusações, ou por corrupção, ou por homicídio, ou qualquer coisa ilícita. Não. Eram policiais que estavam uma carreira limpa, muito positiva e sempre com elogios. Essas pessoas foram realmente perseguidas e expulsas. O máximo que poderia ser era uma punição, uma prisão, uma punição administrativa e ponto. Mas exageraram. O peso foi muito maior do que aconteceu. Então sou a favor, vou brigar por isso, para que eles possam voltar para a Polícia Militar. É uma categoria que é a única que dá a vida pelo cidadão, é a única que dá a vida por pessoas ainda que criticam o trabalho deles. Então eu não responsabilizo nada, eu coloco pela carência. A gente nunca se questionou uma polícia de mais de 180 anos, foi a primeira vez que aconteceu isso em 180 anos e ninguém se questionou. Por que que aconteceu? Por que que a família foi para os batalhões e não deixou os policiais saírem? Que em 180 anos isso não aconteceu. Então a família sofre muita pressão, a família é que pressiona para eles saírem dessa carreira, para eles abandonarem, fazerem outro concurso, arrumar outro emprego. E quando você é expulso, é como se você perdesse o seu CRM, deixasse de ser médico. Você nunca mais, você não pode ir para outro estado, ser policial no outro estado. Você tem uma carreira que acabou. É muito perigoso, porque são pessoas, como aconteceu no Rio de Janeiro, que possam ir para o crime, que possam fazer uma milícia, que possam usar todo o seu conhecimento que o Estado investiu para coisas ilícitas. Eu acredito, tenho certeza que os que foram expulsos não vão fazer isso, porque eu conheço todos e são pessoas extremamente corretas. Mas é um risco. Então eu sou a favor que eles possam ser admitidos. Eu espero que esse dia chegue, a gente possa comemorar e virar a história, porque o que faltou foi diálogo e o atual governo é muito aberto para o diálogo e a Polícia Militar sabe disso. A gente tem que agora abraçar os profissionais da segurança pública, entender que a gente precisa incentivá-los na profissão, mudar o Código Penal, renovar os políticos como nós estamos fazendo, a sociedade está fazendo. Eu estou muito otimista que o Capixaba está indo para um caminho muito positivo. Eu estou muito feliz com isso. Senador, para encerrar nossa conversa, dia 28, os brasileiros voltam às urnas, é hora de eleger o nosso presidente. Seu partido definiu por oposição tanto a Haddad quanto a Bolsonaro. O senhor vai seguir a linha do partido? Não, o partido deu a posição de partido, mas deixou todo mundo livre para tomar a sua decisão. E a minha decisão como senador eleito é a neutralidade. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque se eu escolher ou falar que meu candidato é A ou B, eu não vou ter a autonomia e a liberdade no Senado que eu quero ter para aprovar projetos para o Espírito Santo. Então, se eu falo que eu sou do grupo A, o grupo B vai fechar as portas para mim, não vai aprovar meus projetos, não vai aprovar benefícios para o Espírito Santo. Então, eu prefiro manter a minha neutralidade, queria a compreensão de todos os capixabas por isso, porque eu estou pensando num trabalho de 8 anos, né? Então, os capixabas já vão eleger. Quem os capixabas elegerem, nós vamos trabalhar. Se tiver a favor do Espírito Santo, eu vou ser um grande aliado. Se tiver contra os interesses do Espírito Santo, eu vou ser um opositor. Então nós vamos trabalhar, eu quero ter essa minha liberdade de poder trabalhar como senador para entregar para o Espírito Santo o que eles nunca tiveram. Então se eu falar hoje quem é o meu candidato, eu vou criar um desgaste que durante meu trabalho dentro do Senado pode me atrapalhar a aprovar projetos em benefício do Espírito Santo. Tá certo. Senador, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link, desejar muito boa sorte nesse novo desafio, muito sucesso. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos que estão assistindo e podem contar comigo e vão ver uma nova forma de se trabalhar para a sociedade. Obrigada. Bom, o Link agora vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as notícias de todas as regiões do estado, então não sai daí que é um minutinho só.
Nós estamos de volta com o link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Um homem morreu num acidente da noite desta segunda-feira, dia 15, aqui em Colatina. Um caminhão bateu na moto em que ele estava. A vítima não portava documentos e não foi identificada. O condutor do caminhão fugiu do local. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da noite de segunda-feira, dia 15, na ES 080, quilômetro 142, zona rural de Colatina. Segundo testemunhas, um caminhão colidiu de frente com a motocicleta placas MPS 6343. O condutor do caminhão fugiu com o veículo sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e já encontrou o condutor da moto sem vida e com parte da perna esquerda amputada, do joelho para baixo. A PM fez buscas na região, mas não encontrou o caminhão que teria causado o acidente. A vítima estava sem documentos e não foi possível a sua identificação. O corpo foi conduzido ao DML, o Departamento Médico Legal de Colatina. Até o fechamento dessa edição, ainda não havia informação sobre a identidade da vítima. Agora uma boa notícia, você já pode pagar boletos vencidos com valor acima de R$100 em qualquer banco. A mudança é parte de um processo gradual da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que prevê que todos os boletos sejam registrados em uma nova plataforma de cobrança até o mês de novembro. O novo sistema reduz o risco de erro no cálculo de multas e encargos. Confira os detalhes. O interessante mesmo é o consumidor não deixar vencer o boleto. Mas caso isso venha acontecer, antes o consumidor ele tinha que ir naquele banco de origem que gerou aquele boleto e efetivar o pagamento. Agora não. Agora boletos acima, igual ou acima de R$100 pode ser pago em qualquer agência bancária, o que facilita muito, diminui as filas dos bancos e a grande proposta da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, foi de otimizar mesmo os pagamentos do consumidor numa única plataforma. Isso começou no último sábado, mas existe um cronograma para pagamento de outros valores também, né? Isso. Essa mudança está sendo gradativa. Ela começou com boletos de 400, hoje nós já estamos em 100. A partir do dia 27 desse mês vai valer para todos os boletos qualquer valor, não vai ter valor mínimo, E a partir do dia 10/11 vai ser os boletos de cartões, doações, aí vai englobar todos os boletos mesmo, porque o sistema ele é um sistema grande, nós estamos falando de uma unificação de todos os bancos. Logo, leva-se tempo para efetivar, centralizar todas essas informações, mas acreditamos que até novembro, finalzinho de novembro, todos os boletos, independente de seja cartão, doação, vão poder ser pagos em qualquer agência bancária. Então esse é mais um direito, é mais uma vantagem para o consumidor, que agora não vai precisar mais ir no banco de origem do boleto, vai poder ir em qualquer banco, qualquer local para realizar o pagamento. O grande intuito da FEBRABAN é que se concentre todas as informações. Logo, vai ser mais fácil, se tiver fraude, se for caracterizado uma fraude, esse sistema, por ser único, ele já vai identificar quando o consumidor se dirigir ao caixa, vai constar, por exemplo, que esse boleto não pertence a nenhum dos bancos, vai facilitar também para o consumidor no sentido de pagamentos de boletos que ele já tenha pago. Às vezes você esqueceu de pagar o boleto, esqueceu que já pagou, na verdade, o boleto, vai novamente para pagar e vai acusar, não, esse boleto já foi pago. Então isso é muito importante, é um sistema inovador que ele visa, aí, além de otimizar o atendimento ao consumidor, ele também diminui esses riscos de fraude e pagamentos com duplicidade. Também reduz o risco de erro no cálculo de multas, encargos. Exatamente. Devido ao fato de você poder centralizar, é como se tivesse um sistema apenas. Então, o que vai ser aplicado vai ser a regra geral. Independente do que o banco trabalhar, vai ter um sistema único que vai trabalhar com aqueles mesmos percentuais, o que vai facilitar e muito a vida do consumidor.
Benício, e se o consumidor for quitar esse débito já vencido no valor igual ou acima de R$100 e não conseguir no banco que não é de origem do boleto, o que fazer? Então, Tainara, como eu havia dito, essa mudança está sendo gradual. Caso aconteça do consumidor se dirigir após o vencimento, à agência diversa à originária, e infelizmente no caixa ele só vai saber disso no próprio caixa, porque vai ser constado se esse boleto está ou não disponível para pagamento, ele vai ter que se dirigir ao banco originário como era na antiga lei, na antiga resolução, e efetivar o pagamento. Vale lembrar que 70% dos boletos já estão cadastrados nesta plataforma. Então, assim, a probabilidade é ainda muito pequena do consumidor se deparar com esse tipo de situação. Está sendo feito de forma gradual, então pode acontecer. Aí o consumidor tem que procurar o banco de origem do boleto. Isso, o banco emissor do boleto e efetivar o pagamento. Mudança que já está valendo para boletos com valor acima de R$100. Você pode pagar esses boletos mesmo após o vencimento em qualquer agência bancária ou também em casa lotérica. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Olá, você que acompanha o Link Espírito Santo, muito boa noite. Se apresentou à polícia nesta tarde o motorista responsável pelo acidente que deixou gravemente ferido um motociclista em Linhares no final de semana. O condutor negou que tenha fugido sem prestar socorro à vítima, que permanece na UTI do Hospital Rio Doce em estado grave. O acidente aconteceu no último sábado à noite, nesta movimentada avenida do bairro Planalto. O motociclista David Alves, de 38 anos, chegava em casa depois do trabalho quando foi atingido pelo veículo Estrada, dirigido por Wellington Maia Macedo. A vítima ficou gravemente ferida. Depois da batida, o condutor do carro deixou o local e só se apresentou à polícia na tarde desta terça-feira. Em entrevista, ele negou que tenha fugido do local do acidente, mas admitiu que estava acima da velocidade permitida. O que aconteceu realmente, eu esperei o socorro chegar, atender a vítima, aí depois que eu saí do local, porque chegou gente falando que queria pegar quem atropelou. Na verdade não foi isso que aconteceu, foi um acidente. Agora, muita gente falou também que você estava em alta velocidade. Você lembra que velocidade você estava lá? Eu estava mais ou menos em uns 70 a 80. Estava bem alta, né? Bem alta, mas... A lei é de 40 por hora. Não sei realmente quantos que é, mas ele também estava numa velocidade incrível. Você acha que houve culpa também da parte dele? Com certeza, cara, porque ali nós estávamos, realmente ali é uma avenida, entendeu? Querendo ou não, ele tinha que parar para ele entrar. E do jeito que ele desceu, ele entrou. Você tinha bebido naquele dia? Não, nada. O advogado de Wellington disse que o rapaz está dando toda a assistência à família do motociclista atropelado. Ele também alegou que a falta de sinalização do local pode ter contribuído para o acidente. Eu acho que o poder público está vendo que não é o primeiro acidente, é o segundo, o terceiro, pode ter o quarto e o quinto. Então, para evitar que aconteça mais acidentes, o órgão competente para resolver esse tipo de problema é o órgão público. Mas 80 por hora ali é um exagero, não? Ele falou que aproximadamente 70, 80. Ele não se recorda. Eu também não sei qual a velocidade permitida no local, então não sei a velocidade do veículo e a velocidade da moto. O delegado responsável pelo inquérito não quis gravar entrevista, mas nos informou que os investigadores estão tentando localizar testemunhas e ainda conseguir imagens de câmeras de vídeo monitoramento que possam ajudar a esclarecer o caso. Como o motorista se apresentou 3 dias depois do acidente, ou seja, não houve flagrante, ele foi liberado e vai responder a este inquérito em liberdade. O motociclista, o David, a vítima, se encontra na UTI do Hospital Rio Doce e o estado de saúde dele ainda é considerado muito grave. Eu me sinto bastante... fiquei triste pelo acontecido com ele, o que está acontecendo com a família, eu sei como é que é, entendeu? Porque podia ser eu que estava na moto e ele no carro, entendeu? Pedi para ele fique bem, né? E o que precisar, procurar a gente, que a gente está disposto a ajudar a tudo. E um convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Linhares vai permitir a liberação de 60 milhões de reais que serão investidos em diversos projetos da Prefeitura nos próximos 2 anos aqui na cidade.
Esperada com muita expectativa, a assinatura do contrato aconteceu na manhã desta terça-feira, na sede da Prefeitura de Linhares. O convênio vai possibilitar ao município contar com 60 milhões de reais para a execução de diversos projetos nos próximos 2 anos, gerando inúmeros empregos. Estaremos gerando muitos e muitos empregos com esses recursos, aplicando nos mais variados segmentos da nossa cidade. O prefeito superintendente disse que é o prazo de 2 anos para utilizar esse dinheiro. Significa que o dinheiro entrando em caixa já começar as obras, né? A partir são 60 dias, se eu não estou enganado, a partir desse momento que já estamos aptos a receber os primeiros recursos para investimentos. Nós estamos com os projetos começando a ser definidos dentro do que consta nas demandas da nossa sociedade, e ficando pronto vamos abrir as licitações para que logo podemos executar, gerando emprego, renda e benefícios para nossas comunidades. Vários vereadores participaram da assinatura do contrato. Para poder contrair o empréstimo, um projeto de lei teve que ser aprovado na Casa pelos parlamentares, autorizando o município a assumir o compromisso junto à Caixa Econômica. Todo esse dinheiro será usado à medida em que cada projeto for ficando pronto, com as devidas licitações e licenças. Para o superintendente regional da Caixa, o histórico positivo facilitou a abertura de mais um crédito à Prefeitura de Linhares. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de assinar aqui com o prefeito, com a equipe, um contrato de 60 milhões, onde ele será investido, onde o município, onde o prefeito entender que tem a maior necessidade de investimento para o município. A gente fica muito feliz porque é o que existe melhor no mercado financeiro no momento para ser oportunizado para o município. Em 90 dias, caso ele já apresente a primeiro projeto enquadrado dentro das normas, dentro das leis vigentes, a gente já faz a primeira liberação. O prazo máximo para ele gastar é de 2 anos e com 10 anos o prazo total. Os recursos disponibilizados pela Caixa deverão ser usados exclusivamente nas respectivas obras que a Prefeitura executar. O prefeito Guerino Zanon citou outros projetos feitos no município em parceria com a Caixa. Desde da década do ano de 2000, que nós pegamos o primeiro financiamento, onde beneficiamos 184 famílias no bairro Planalto. Depois captamos mais 10 milhões de reais para o projeto Linha Verde, que culminou com o projeto da estação de tratamento de esgoto central de Linhares, que fica no bairro Aviso. E agora nós buscando e conseguindo o maior financiamento público do município de Linhares para investirmos em várias áreas. Bom, por hoje é só. Vamos agora a São Mateus com outros destaques da nossa região. Vamos agora aos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo. No município de Conceição da Barra, os moradores do centro acordaram nessa madrugada com um forte barulho. Na madrugada desta terça-feira, o teto deste galpão da Igreja Católica desabou no centro de Conceição da Barra. Segundo informações de moradores da região, o forte barulho aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Foi um susto danado que nós tomamos. Eu pensava que era um avião que tivesse caído na cidade, fez uma zoada tão forte que fiquei com medo de o resto cair para o nosso lado, né? Aí nós viemos aqui para baixo, ficamos aqui embaixo olhando para ver o que ia acontecer mais, né? A aposentada Gláucia da Cunha disse que foi um livramento. Eu fui dormir quase 3 horas da manhã. Quando chegou 4 horas em ponto, aí nós vimos aquela zoada, eu achava que era alguma coisa que estava caindo em cima da casa, né? Ou um transformador caindo, mas uma zoada muito grande. Aí meu neto estava dormindo assim, perto da janela, ele abriu e falou: vó, o telhado do Gemar caiu. Eu falei: minha Nossa Senhora. Eu falei: foi assim, uma coisa de Deus, porque hoje os meus netos teriam reunião aqui, então não tinha vento, não tinha chuva, e foi uma coisa de Deus mesmo, assim, um livramento que a gente teve aqui na cidade. Porque domingo a missa teve muita gente, foi missa da comunidade, das comunidades. Então, você já pensou se acontece uma coisa dessa? Hoje essa reunião com as crianças, amanhã teria outra reunião, né, da carismática. Então, foi um livramento que nós tivemos. Graças a Deus que foi um livramento.
porque foi feio, minha filha, a zoada. De acordo com moradores, o padre já havia comunicado à comunidade que a reforma estava prevista, o que não aconteceu a tempo de evitar o acidente. O galpão, popularmente conhecido como Gemar, já sediou vários eventos da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Ao todo, são 475 cadeiras e o local já recebeu mais de 500 pessoas. Na hora do acidente, ninguém estava presente. Eu acho que o padre estava correndo atrás para melhorar o que estava, você entendeu, sendo danificado. Mas eu acredito que o que aconteceu, ainda bem que foi às 4 horas da manhã e não tinha ninguém e não aconteceu nada, machucou ninguém, porque não tinha ninguém. Agora, se tivesse, seria uma grande tragédia, porque tem muito destroços ali. Se tivesse alguém, seria uma fatalidade muito grande, você entendeu? Os destroços estão por toda a parte. A estrutura metálica ainda apresenta sinais de riscos de desabamento. A área foi totalmente isolada. Uma vistoria foi realizada na região, não apresentando ameaças aos moradores. Até o momento, foram apenas danos materiais. Para a igreja, que é a proprietária do imóvel, nenhum outro dano foi constatado até o momento, não. Esse local aqui é um ponto de referência da comunidade, apesar de ser de propriedade da Igreja Católica, é usado para os encontros religiosos e também outros encontros de interesse social. Então, se tivesse ocorrido isso no momento de uma missa ou de algum encontro desse, nós poderíamos ter que hoje dezenas de mortes e aí seria uma tragédia. Graças a Deus que não ocorreu, foi de madrugada e isso não passou distante da nossa realidade. A nossa equipe de reportagem procurou representantes da igreja que preferiram não gravar a entrevista. Mais notícias de São Mateus e região você acompanha no Jornal Online Sim Notícias. Vamos agora para Cachoeiro de Itapimirim. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. 3 homens foram presos hoje, no início da manhã, no bairro Ilha da Luz, aqui em Cachoeiro. Eles são acusados de atirar contra um vigilante durante a madrugada. A prisão aconteceu por volta das 6h30 da manhã. A ponte precisou ser interditada durante a ação. Seu José nos contou que estava indo comprar o jornal quando viu toda a movimentação. Quando eu vi as viaturas vinham chegando, tudo de sirene ligada, aí eu nem pensei a tal coisa. Aí quando eu cheguei do parte de lá, que vinha mais viatura também, dando cobertura e conseguiram abordar o carro em cima da ponte. Segundo foi dito ali, que jogaram as armas no rio e a polícia conseguiu recuperar as armas, foram jogadas no rio. Segundo informações, o vigilante fazia a ronda no bairro Estelita Coelho Marins por volta das 5h30 da manhã, quando percebeu a aproximação de um veículo com um homem dentro em atitude suspeita. Ao ser abordado, esse homem disse que estava perdido. Pouco tempo depois, esse mesmo veículo retornou ao local com mais 2 integrantes. Um deles estava armado e efetuou vários disparos contra o vigilante. A polícia foi acionada e realizou buscas pela cidade. Interceptou os bandidos exatamente nesse ponto. Quando avistaram o cerco da polícia, os suspeitos pararam o veículo. O policial viu quando um dos caronas jogou 2 armas no rio. Durante a abordagem, a polícia encontrou no carro utilizado pelos criminosos 2 aparelhos de som automotivo, entre outros objetos e dinheiro, sem explicação da procedência. Os suspeitos foram detidos. Policiais fizeram buscas e encontraram a possível arma utilizada nos disparos às margens do rio. O veículo usado está no pátio do DPJ de Cachoeiro e os suspeitos estão à disposição da Justiça. Olá, e nós vamos falar de cultura, porque saiu um edital muito importante para todas as comunidades aqui do nosso município de Cachoeiro de Itapimirim. É que foi lançado o edital para ajudar aí as comunidades para as festas populares, Mas para falar sobre o assunto, eu converso agora com a Fernanda Merchide Martins, ela que é secretária de Cultura e Turismo na cidade. Agora, secretária, explica para a gente que edital é esse, por que e como ele foi elaborado. Bom, esse edital é uma conquista. Esse edital ele visa normatizar as relações da cultura,
das tradicionalidades das festas populares do nosso município com a administração pública. Então ele cria regras e critérios para que a administração pública possa, de maneira igualitária, democrática, aportar apoio às festividades populares do município. Como é que vai funcionar esse edital e quais os critérios, né, criados para quem quiser participar? Bom, o primeiro ponto que as pessoas têm que se preocupar é de ter instituições, associação de moradores ou qualquer outra instituição regularizada documentalmente. Essa relação vai se dar com pessoa jurídica. Os critérios são muitos, mas entre eles eu poderia citar notoriedade, o tempo de realização do evento, o potencial turístico, quanta gente essa festa junta. Então, tem lá estabelecido no edital muitos critérios, mas basicamente são esses. Então, se ler com carinho, a gente está à disposição também para tirar dúvidas, é uma boa experiência e é a forma da gente regulamentar essa relação. Existe o número máximo de inscrições? Como é que é? Não existe o número máximo. As inscrições ficam abertas, tem que ter 90 dias de antecedências mínimos antes da festa, né? Senão a gente não consegue avaliar o projeto. E nós vamos prever até 15 apoios. 5 apoios maiores para festas maiores de R$10 mil em estrutura, lembra que não vai haver repasse de dinheiro. E 15 festas menores de apoio até R$5 mil. Não tem repasse de dinheiro e não tem contratação por inexigibilidade, que seriam shows, mas é aporte via estrutura. E as pessoas podem procurar diretamente aqui no gabinete? Não, tem que protocolar na Secretaria de Fazenda, conforme diz o edital, que está lá no site da Prefeitura, no endereço da Secretaria de Cultura, aba editais. Então lá ela vai se informar de que maneira ela deve protocolar isso na Secretaria de Fazenda. Mas dúvidas pode tirar direto conosco. Que é uma notícia muito boa para trazer de volta as nossas belas festas, né? É uma notícia ótima para a administração pública poder participar de maneira positiva daquilo que o povo produz. E isso aí é um caminho que eu acho que não vai ter volta. Essa é a relação que a gente tem que estabelecer. Bom, Fernanda Mexide Martins, ela que é secretária de Cultura e Turismo aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigado mais uma vez a sua presença no Link Espírito Santo. Bem, então fique ligado aí nesse edital que vai trazer muita coisa boa aqui para a nossa região. Bem, de Cachoeiro de Itapemirim, nós voltamos à Vitória. Bom, assim a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.